Estamos recebendo, na nossa entrevista da manhã, o subtenente Dionei. Ele é de Maringá e já é muito conhecido, e ele assumiu pouco tempo atrás um trabalho para ele que é da área militar gratificante, porque a Junta do Serviço Militar de Maringá agora também está sob sua responsabilidade. Bom dia, e gostaria, antes de mais nada, Sub, que o senhor pudesse nos informar as mudanças que nós tivemos no alistamento militar, porque as mulheres também estão podendo se alistar. Bom dia, Edson Valério, bom dia aos ouvintes da 93.3. Quero aproveitar, Edson, mandar um abraço para o meu amigo Valderci Silva, lá de Paranavaí, meu amigo de longa data. Valderci, grande abraço, meu irmão. Chama o subtenente Dionei aí para dar uma entrevista aí, nós vamos falar do alistamento aí também. Edson, muito bem, novidades agora para 2025, né, no alistamento militar, é que agora as meninas também podem prestar o serviço militar, com algumas particularidades. Por exemplo, para o jovem de 18 anos, Edson, no ano em que ele completa 18 anos, ele é obrigado a prestar, a fazer o seu alistamento para no ano seguinte ele fazer o serviço militar. Em alguns lugares é o tiro de guerra, alguns lugares o exército, a marinha, a aeronáutica, mas é obrigatório para os homens. O que ocorre? A pessoa pergunta muito, e se eu não me alistar? E se eu perder o prazo? Então, a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas, né? Recebemos muitas ligações lá, o pessoal perguntando, olha, eu estava fora do país e não me alistei, agora eu voltei, o que eu faço? Né? Então, esse que perdeu o prazo, ele deve procurar a junta militar, porque é a única forma dele fazer o seu alistamento e colocar em dia, né, o serviço militar, para ele ficar sem dever nada, vamos dizer assim. Por quê? Aquele que não se alista, aquele que falta, aquele que abandona, aquele que não comparece, ou se alistou e não compareceu, ou faltou no dia, ele vai ficar, a gente chama de refratário, ele vai ficar para o próximo ano. Isso causa, e isso é ruim, porque ele vai atrasar e ele vai perder alguns direitos como cidadão. Por exemplo, aquele que não está em dia com o serviço militar, ele não pode tirar passaporte, ele não pode assumir concurso público, ele não pode votar. E hoje, até empresa particular, uma empresa de médio para grande porte, por exemplo, eles já estão exigindo, até as empresas privadas, Edson, estão exigindo que o candidato ali à vaga ele esteja em dia com o serviço militar. Então é muito sério, né? Então, qual que é a mudança hoje acontecendo com as mulheres? As mulheres também, elas podem se alistar, mas não é obrigatório. É voluntário? Voluntário, Edson, não é em todas as cidades também. Aqui em Maringá, por exemplo, a menina pode até se alistar se ela quiser, mas o serviço militar no Paraná é em Curitiba. Tá? É isso que eu queria te perguntar, porque a partir deste ano o alistamento militar das meninas é voluntário. Para as mulheres que estão completando neste ano 18 anos de idade. Isso. Vale lembrar isso, né? Isso. O alistamento é para quem está completando neste ano 18 anos. E detalhe, vai até junho. Tá até 30 de junho. Até 30 de junho ele pode se alistar. Isso. Tá, sobre as mulheres, então ela pode se alistar para ter também esse documento, que é importante, ela vai ter um documento. Sim. É voluntário. Se ela não se alistar... Isso. Não acontece nada. Ela não é obrigatória, por enquanto não é obrigatório, né? No Brasil, as meninas. Ela vai é um pouco diferente do alistamento masculino. Por quê? Porque para as meninas, ele é o serviço militar integral. Ela vai lá no batalhão e vai seguir uma carreira de um ano. O curso demora um ano, Edson. Tá? Ela vai todo dia, não é só igual o tiro de guerra que o cara vai lá, né? O conscrito vai lá ficar 2 horas, das 5 às 7. Lá ela vai prestar o serviço militar na íntegra. E pode também, se houver, a lei vai dizer que se houver interesse da instituição, ou seja, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, das Forças Armadas, né, por assim dizer, se houver interesse, ela pode prorrogar esse trabalho até 8 anos. Então veja, é remunerado também. No caso do menino, não, é obrigatório e não é remunerado. Mas aqui em Maringá, a menina que se inscrever aqui, se alistar aqui em Maringá, ela não vai ser chamada, porque não. Por enquanto é só Curitiba. Ela não vai ser chamada, o comprovante de endereço tem que ser de Curitiba, para ela concorrer a uma vaga. E está bem procurado, viu, Edson? É isso que nos surpreendeu, todo mundo achando que as mulheres não iriam buscar, elas estão querendo sim se alistar. Sim, tem muita procura, lá em Curitiba são 46 vagas. E está bem concorrido, então vai ser feita uma seleção rigorosa. Eu penso que já até foi feito, se estiver acompanhando o mesmo calendário daqui, né? Que eu penso que é isso, né?
acho que é no Brasil inteiro, começa tudo o mesmo prazo, o mesmo dia. Então já houve bastante procura. Não é todo o estado que tem também, viu, Edson? São 14 estados, 28 cidades, distribuídas em 14 estados do Brasil, onde vai ter essa oportunidade. Eu acho que o governo deve estar fazendo, através dos nossos ministérios, Aeronáutica, Marinha e Exército, uma experiência. E dando bom resultado, isso deve, a partir dos próximos anos, trazer mais mulheres para o alistamento militar. Agora, subtenente Dionei, muitas pessoas questionam por que em algumas cidades a pessoa se alista e ela é convocada, por exemplo, para ir para Curitiba, para ir para Brasília, prestar e ficar durante todo um ano. No meu caso foi PE, Brasília. Aí tem aquele que vai para o BGP, tem aquele que fica no Exército lá no 20, em 20º BIP de Curitiba, né, se eu não me engano? Acho que sim, isso. E aqui em Maringá vai para o tiro de guerra, porque nas cidades que tem o tiro de guerra, ele serve no tiro de guerra. Via de regra, sim. Pode ser que a pessoa, eu quero seguir carreira, eu quero servir lá em Apucarana, ele pode até conseguir isso, tá? Mas veja, cada unidade do Exército, né, das Forças Armadas, precisa ter o seu efetivo para que ele funcione, para que ele, né, aquela engrenagem ali, ela não para. Então, por exemplo, Maringá, para você ter uma ideia, são mais ou menos, Edson, por ano, mais ou menos de 1.600 a 1.800 meninos que se alistam, e só 200 vagas, só tem 200 vagas, né? Eu até costumo dizer, ontem foi o juramento da bandeira. Ontem eu até estava dizendo, na minha oportunidade de fazer uma fala, que pena que nem todos pudessem, tenham a oportunidade de servir, né? Porque é uma escola de verdade, que tem gente que chega ali e não sabe nada da vida e sai dali um homem pronto, porque o militarismo, né, as virtudes, né, fundamentais que ele aprende ali, é onde forma os cidadãos mais engajados na sociedade. Espírito de corpo, trabalho em equipe, disciplina, hierarquia. Então, é uma grande oportunidade. Quando a pessoa fica pedindo para dispensar, eu fico triste. Falo, poxa, está perdendo uma grande oportunidade. No caso, você citou que em Maringá são mais de 1.400, 1.500 anualmente que fazem o alistamento militar. Está fazendo 18 anos, se alista, e só 200 vão servir. Certo. Ficar durante um ano trabalhando das 5 às 7 da manhã. Isso. Agora, por que só 200, subtenente? É uma regra do Exército? É o espaço que existe? Olha só, muito boa a sua pergunta, muito cabida, viu, Edson? Porque quando foi feito o tiro de guerra em Maringá, há muitos anos, né? Inclusive o nosso prefeito ontem fez uma fala lá e ele disse que ele serviu a primeira turma. Silvio Barros serviu na primeira turma no tiro de guerra. E, se eu não me engano, foi o pai dele ou o avô dele que construiu esse tiro de guerra na época. Acho que foi o pai dele. Acho que foi o pai dele, isso. Se eu não me engano, é isso mesmo. O que ocorre, Edson? São as mesmas vagas daquela época, de 40 anos atrás. Porque a cidade cresceu muito e o tiro de guerra ficou ali, né? Então, é por conta de espaço físico mesmo, que são só 200, né? Não cabe mais, não tem estrutura para receber mais jovens, é uma pena. Talvez, quem sabe, pode ser que isso mude, né? Pode ser que seja ampliado e mais jovens possam ter a oportunidade de poder prestar o serviço militar. E esta ampliação é só por conta do Exército? E da Prefeitura também. A Prefeitura também? O município ali, porque é um convênio, né? Tanto a Junta Militar como o tiro de guerra, eles são um convênio, né? Exército e município. Então, lá onde eu sou ligado ali à Junta Militar. Nossa, ela é vinculada ao batalhão de Apucarana, o 30 BIM. E o tiro de guerra aqui é vinculado ao município de Maringá. Olha, mais uma vez, as pessoas ficam questionando. O alistamento feminino, atenção, ele pode ser feito online ou presencialmente em uma junta militar? Pode ser feito online. O site é alistamento.eb.mil, né, de militar.br. Pode ser feito online, basta você ter ali o seu RG e CPF, um comprovante de residência, ou em qualquer junta militar pode se alistar também. O alistamento militar foi anunciado pelo Lula em agosto de 2024. Eu achei que foi uma grande sacada, temos que parabenizar, o que é bom, nós temos que parabenizar. Agora, subtenente Dionei, existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, desde o ano de 2023, que ele pretende tornar facultativo o alistamento no Brasil. O que você acha? Acho uma pena, sabe por quê? Porque o projeto propõe que o alistamento seja obrigatório para homens que completam 18 anos e facultativo para as mulheres. Aí tem um outro que quer que seja facultativo no geral. Entendi.
Eu acho uma pena, Edson Valério, veja uma situação que eu vou pontuar, fazer um comparativo aqui para que a gente possa refletir nisso, né? Em Israel, Edson, o alistamento é obrigatório para todos, para os homens e para as mulheres. E com um detalhe, Edson, ninguém vai seguir um jovem em Israel, ele só vai para a faculdade após os 21 anos de idade. Por quê? Porque a prioridade é o serviço militar. Por isso que Israel não foi destruído até hoje. Todo cidadão israelense é um militar que passou. Veja só, para os homens, 4 anos, Edson, e para as mulheres, 3 anos. Então, em Israel, todo mundo sabe montar e desmontar um fuzil, sabe se abrigar no caso de uma guerra, sabe fazer uma guerra química, sabe proteger, sabe socorrer, sabe tudo. Por isso que Israel não foi destruído ainda. Isso é muito importante. Muitas pessoas com certeza não sabiam de que é assim. Lá então o jovem só começa após os 21 anos e nesse período ele se prepara para uma possível guerra. Exatamente. Então o país é um exército. É um exército, exatamente. Veja com os acontecimentos que a gente está tendo no mundo, né? Esses conflitos, pequenos conflitos, é uma pena, porque o brasileiro deveria sim, todo brasileiro passar pelo serviço militar, pelo menos para entender alguma coisa, né? Num caso que a gente espera que não, mas no caso de ser convocado, vai fazer o quê? Né? Se nunca passou, não sabe operar não sabe empunhar uma arma, não sabe socorrer uma pessoa. É lamentável esse projeto, é lamentável. Eu já pensava que, eu tenho um pensamento comigo que seria obrigatório para todos. Né? A gente dispensa muita gente por excesso de contingente, por falta de estrutura. Mas o outro projeto ele quer que o alistamento seja obrigatório para homens que completam 18 anos no ano e facultativo para mulheres. Isso. Mas nós agora também está sendo facultativo e já observamos, conforme o senhor citou, uma grande busca das mulheres pelo cargo. Exatamente, as meninas estão aí com essa novidade. E outra coisa, viu, Edson? São apenas 20% das vagas, né, dos homens, né, até 20% do efetivo pode ser do sexo feminino. A ideia é levar até 20% da tropa. Eu estou vendo aqui, de acordo com o decreto do governo, o período de alistamento, né? Janeiro e junho, mesmo o período do alistamento masculino, devendo as voluntárias completarem sua maioridade no ano de inscrição. Isso. E ainda morarem em algum dos municípios que possuam, no Exatamente. caso, a organização militar. Exatamente. Eu acho que com essa busca das meninas pelo alistamento das mulheres, isso deve ampliar a partir do ano que vem. Eu imagino, Edson, que se o governo fizer uma reestruturação das unidades, por exemplo, o tiro de guerra aqui em Maringá, aí eu tinha que ampliar, colocar um alojamento para as meninas, né, para não misturar tudo, né, obviamente. Eu penso que pode ser sim, se der certo, eu creio que já deu, foi uma boa iniciativa. Eu creio que pode ser ampliado sim, sem dúvida. Eu estou buscando aqui e recebi. As Forças Armadas possuem hoje 37 mil mulheres. Isso corresponde somente a 10% do efetivo. São 370 mil militares hoje na ativa e apenas 37 mil mulheres, só 10%. E com a adoção do alistamento, o número de oportunidades das mulheres na vida militar deve aumentar. Sim, a ideia é levar até 20%. Né? Hoje eu tenho um universo de 10%, mas a ideia é até 20% das mulheres. Ontem vocês fizeram um juramento à bandeira lá no tiro de guerra, participou o prefeito Silvio Barros, também a vice, a senhora Sandra Jacovosa, vice-prefeita. Me conta uma coisa, como é que é para o jovem, eu estava vendo algumas fotos, momento lá do juramento à bandeira, certo. Eu acho que para o jovem que está lá participando, e geralmente familiares também acompanham, é uma emoção única, não? Com certeza, Edson, porque não é só um ato ali formal, né? Levantar minha mão, juro, defender o meu país, até com o sacrifício da própria vida. Na verdade, é um comprometimento que o jovem tem ali uma única vez na sua vida, onde ele faz aquilo ali de corpo e alma mesmo, não é só formal. Transcende a formalidade isso, porque ele está ali fazendo um compromisso em defender a sua pátria, é um compromisso cívico, é um compromisso histórico na vida dele que vai marcar pro resto da vida em função da defesa do Brasil, da defesa do país, da pátria, um ato de patriotismo, né? É uma experiência legal mesmo. O jovem, foi o que eu disse ontem, encare isso aqui não só como um ato, eu vou fazer isso aqui, eu vou embora, mas como um gesto
realmente solene, de corpo e alma ali, um compromisso com a nossa bandeira, com a nossa pátria, com os valores, né, de cidadão, de brasileiro mesmo. Subtenente Dionei da Junta do Serviço Militar de Maringá. Onde fica a junta e os jovens podem ir até lá para fazer o seu alistamento? Porque até junho está valendo. Está valendo, o alistamento até 30 de junho. Então a junta fica aqui na rodoviária de Maringá, na Avenida Tuiuti, número 180, no piso superior. Chegou na rodoviária, sobe a escada e sai em frente à junta. E você também pode fazer o seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br. Você vai encurtar aí o tempo se você fizer online até 30 de junho para quem completa 18 esse ano. Veja, não precisa esperar completar 18. Se eu vou completar 18 em dezembro, novembro, ou já completei agora em janeiro, fevereiro, eu tenho até 30 de junho. Não espero completar. Muita gente chega atrasado. Completou o ano passado, vai se alistar esse ano. Vai ficar um ano atrasado, vai concorrer à seleção do mesmo jeito, mas vai atrasar o teu documento. Quero aproveitar a sua oportunidade, certo, porque nós vamos falar sobre um outro assunto agora. Nós saímos do serviço militar, porque para quem, muitos aqui de Maringá sabem, o subtenente Dionei foi candidato a vereador aqui em Maringá nas eleições de 2024. E o senhor foi junto à 66ª Zona Eleitoral e você apresentou lá uma denúncia. Essa denúncia foi protocolada porque você foi candidato e você ficou na suplência. Dionei Fábio Barroca, o subtenente Dionei, você tem como base a candidatura de que houve uma candidatura suspeita nas eleições passadas. Uma candidatura que pode ter sido fake e que isso prejudicaria a atual formação hoje na Câmara de Vereadores de Maringá. Então, subdionei, por favor, como ex-candidato e como suplente a vereador na Câmara de Maringá, o que aconteceu? Por que o senhor foi até a zona eleitoral e protocolar essa denúncia? Explique para nós. Edson, é bom a gente esclarecer aos ouvintes, né, em primeiro lugar, que eu não tenho nada contra os vereadores desse partido, né, do PSD, inclusive, né, tem um deles ali, até que eu conheço, alguns candidatos ali, uns que foram eleitos, outros não. Então não é nada pessoal, a gente deixa bem claro, isso é coisa político-partidária. Veja, a fraude em cota de gênero, Edson, é uma coisa que hoje no Brasil está muito em voga isso, né? Não é só o subtenente Dionei que está questionando essa chapa laranja, vamos dizer, por assim dizer, né? O pessoal fala chapa laranja, mas é fraude em cota, né, de gênero. Cota de gênero. Aí o ouvinte se pergunta, o que significa isso, exatamente. Gente? Cota de gênero. Veja, cada chapa, né, por exemplo, se um partido tem 10 candidatos, 3 têm que ser mulheres, tem que ser do sexo feminino. 30% dos candidatos de um partido, 30% tem que ser mulher. Se eu tenho 100 candidatos, 30 tem que ser mulher. Tem que ser mulher, é obrigatório. Se eu tiro uma mulher, eu tenho que tirar mais 2. Não, tiro 2 aí. 2 homens. Exatamente. Então veja, o que caracteriza uma fraude em cota de gênero? Quando a pessoa coloca uma mulher lá só para cumprir a tabela. Ela não vai disputar a eleição, ela está ali só para cumprir, só para completar. Não pode, é considerado crime eleitoral em cota, né? Fraude em cota de gênero. Quando coloca a pessoa só para completar. E como que caracteriza isso? Como que eu sei que aquela pessoa está ali só para completar? Então existem três situações essas que caracterizam. Quando não há movimentação financeira na conta da pessoa, como que eu vou fazer uma campanha, Edson, sem recurso nenhum? Né? O partido não aplicou, a pessoa não aplicou, ninguém doa nada para a campanha dela. Então tem 3 formas de você receber verba por uma campanha. O seu recurso próprio, o dinheiro que o partido entra com o fundo partidário e doações de CPF, pessoa física. Então, esse é um critério. Segundo critério, que vai caracterizar aí que a pessoa não está fazendo campanha. Não existe atos de campanha. A pessoa não pediu voto, a pessoa não foi na rua, não fez uma passeata, uma panfletagem, um bandeiraço, qualquer ato de campanha. Uma reunião que seja num quintal com 5 pessoas é um ato de campanha. Eu estou pedindo voto. Se a pessoa não fez isso, não movimentou dinheiro e teve uma quantidade inexpressiva de votos, isso aí caracteriza. Nesse caso que nós estamos aí com essa ação, esse caso está muito claro, está muito nítido, né? As evidências são muito claras. Então até no Brasil inteiro isso aí está dando uma repercussão, viu, Edson? No Brasil inteiro. Eu vou ler aqui a denúncia, foi protocolada na 66ª Zona Eleitoral pelo Dionei. E tem como base a candidatura suspeita de Isabela Piazza Cantieri, a Isa da Comunicação. Ela teve 11 votos.
Isabela esteve ausente da campanha, passando boa parte do período eleitoral fora do Brasil. Estava na Itália. Além disso, as contas de campanha foram abertas 4 dias antes da eleição e ela praticamente inexistiu nas redes sociais durante o período eleitoral. A lei, como frisou o subtenente, ela exige que pelo menos 30% das candidaturas dos partidos sejam de mulheres. No entanto, casos como esses revelam que algumas siglas utilizaram mulheres apenas para cumprir essa exigência sem que houvesse uma real candidatura. Os depoimentos reforçam fraude e apontam manobra para evitar a perda de candidatos. O juiz eleitoral responsável pelo caso já ouviu testemunhas que confirmaram as suspeitas de irregularidade. O depoimento, por exemplo, do ex-chefe de gabinete da gestão anterior, o Domingos Trevisan, e que inclusive presidia o PSB, sem relação direta com o PSD, mas que foi ouvido no processo. O Domingos Trevisan presidia o PSB. Ele não tem relação com o PSD, né? É de onde era a candidata. Isso. Ele foi considerado, o depoimento dele foi considerado repleto de contradições, deixou evidente que houve um acordo interno para que ela, a Isabela, fosse candidata. A manobra foi articulada para evitar que a chapa perdesse 3 candidatos homens com a campanha já em andamento, o que comprometeria a estratégia eleitoral do partido, o PSD. No depoimento de Isabela, que se sujeitou a esse papel, e ela pode enfrentar consequências caso a fraude seja comprovada, ela afirmou que fez sua campanha com o sonho de ser vereadora, focando nas redes sociais. No entanto, fica evidente a fraude, porque a página eleitoral dela teve 9 postagens, poucas curtidas, poucos comentários, e na rede social ela estava na Itália durante o período eleitoral. Diante deste avanço das investigações, cresce a expectativa de que a chapa do PSD seja cassada e todos os votos do partido anulados, o que levaria a uma contagem do quociente eleitoral e poderia significativamente fazer alterações na Câmara. Nós, no caso, teríamos 2 vereadores do PSD, a Kemi Nishimori e o Flávio Mantovani, que perderiam o cargo. É isso aí. Corretamente. Se anular todos esses votos, né, vai haver uma nova dança das cadeiras. Tem pessoas que vão perder os seus mandatos e outros que vão acabar assumindo essa vaga. Edson, você pontuou muito bem essa questão, né? Eu acho que a linha de defesa que eles tomaram ali veio só a corroborar com a nossa argumentação. Por quê? Porque a pessoa estava fora do país, mas não gravou um vídeo, não postou um vídeo, não pediu voto. Então eu poderia até estar fora do país, mas fazendo postagem, fazendo um impulsionamento de um material, pedindo voto. Mas quando ela chegou de viagem, dia 18 de setembro, foi a hora que ela criou o Instagram para a campanha. Veja, com 9 postagens. Então, a argumentação deles vem só a colaborar e confirmar aquilo que a gente está alegando. Por quê? Olha, eu foquei a minha campanha na rede social. Mesmo porque, como ela não estava aqui, não dava para alegar que ela fez campanha aqui na rua, né? Se ela não estava. Então, a articulação deles foi essa. Fizemos na rede social, e você vai para a rede social, ela nem declarou a rede social no TSE, tem que declarar. Eu declarei todas as minhas redes, lá 12 redes sociais que eu tenho, entre sites e tudo. Eu declarei todas as minhas redes, fiz impulsionamento, como qualquer candidato, ainda mais que fala que vai focar na rede social. E você vai na rede social dela, não tem nada. Então Eu te vi, não foi nenhuma vez parado no meio das praças com a bandeira. Ninguém nessa eleição andou igual eu, ninguém. O próprio prefeito falou, rapaz, sua campanha foi bonita. Acho que só o prefeito andou, porque onde eu via ele também. O prefeito andou muito, mas o subtenente Dionei foi o que mais andou na rua, e todo mundo fala. Aí o ouvinte pergunta, o que é que o subtenente Dionei ganha caso estes 2 vereadores do PSD caiam fora, já que pode ser anulado os votos que o PSD recebeu, e evidentemente, se anulado pela justiça, Flávio Mantovani e a Kemi Nishimori perderiam o mandato. Certo. E aí subiriam suplentes? Exatamente. Aí não só o suplente, mas tem alguns partidos também que na recontagem vai cair candidato que não tem nada a ver com o PSD também. E outros subirão. Por exemplo, nessa conta que nós fizemos, se tudo der certo, a gente espera que a justiça seja feita, Edson, porque não é justo acontecer um negócio desse enquanto a gente está na rua. Eu gastei 12 mil reais, é o mínimo do mínimo para fazer a o dinheiro que você tinha. É o dinheiro que eu tinha. Eu quebrei o cofrinho lá em casa, juntei as moedas, peguei a família e fui para a rua.
Então, veja. Quantos votos você teve? 1.684. 1.684 votos. Teve mais votos do que alguns que já estão eleitos. Tive mais votos do que... Porque aí tem o consciência eleitoral, Sim, explicando exatamente. bem o ouvinte. Isso, teve gente que teve menos votos e que eu, por conta da legenda, está lá, né? Assumiu. Teve gente aí, um exemplo, teve gente aí que gastou 180 mil que o partido deu para ele, né? Com um deputado federal na foto aí com ele, na cidade inteira, encheu de bandeira, gastou 180 mil, colocou a foto do deputado dele aí para todo mundo ver na cidade, esparramou e fez 400 e poucos votos. Então veja, a minha campanha o meu voto foi de graça. Quem votou em mim não ganhou gasolina, não ganhou churrasco, não teve bandeirinha no canteiro, minha campanha foi dentro da lei, suada. Então a gente espera justiça. Aí o subtenente Dionei entra, o ex-vereador Alex Chaves também entra nessa recontagem, e, se eu não me engano, o pastor Sandro, que hoje ele está como vereador, mas é suplente, ele efetivaria, né, a sua posição como aí eleito. Subiria outro. E subiria outro, exatamente. Para substituir o Biazon, que é quem o pastor Sandro está no lugar que o Biazon foi eleito. Exatamente. Ele pediu licença porque ele é secretário de esportes. Exatamente. E aí subiu o pastor Sandro, primeira suplência. Exatamente. Caso ele suba normal, aí subiria o segundo suplente do partido. Exatamente. Então vai haver uma mudança grande. Vai haver uma mudança grande. E, se eu não me engano também, eu não lembro do partido agora, mas tem um vereador que perde a sua vaga também, e entra também o professor Pacífico, segundo a conta dos nossos advogados. Existe um prazo para que isso aconteça? A Justiça Eleitoral estipulou um prazo ou tem que se aguardar? Infelizmente, poderia mesmo ter um prazo, porque eu acho uma coisa muito séria, né, Edson? Uma vez comprovado isso, o tempo é crucial nessa questão, né? Não tem tempo, e a gente tem que aguardar a sentença agora, que é o próximo ato. O juiz deve dar a sentença aí nos próximos dias, ou talvez, quem sabe, 1 ou 2 meses, e aí eles vão recorrer para o TRE, depois para o TSE. É natural que isso aconteça. Então a gente vai ter que esperar até os últimos recursos aí. Mas a gente está vendo que esse tipo de processo hoje, ele está célere, eles estão sendo rápidos, até por conta da gravidade do assunto, né? E outra coisa, eu estou vendo aqui, robustez de provas e o andamento do processo. Os entendidos acreditam que a cassação do PSD é praticamente inevitável, porque a Justiça deve definir a recontagem dos votos e escolher uma nova composição para a Câmara. Como o subtenente Dionei citou, eles vão recorrendo vai para Brasília, vai para Curitiba, e de Curitiba, caso eles percam, vão recorrer, vai para Brasília. Exatamente. Aí vai para o Tribunal Superior Eleitoral, mas tudo indica que deve ser algo bem célere, rápido. Vamos aguardar. Subtenente, obrigado pela participação, e nós falamos sobre o serviço militar e de repente já estamos conversando com um, quiçá, futuro vereador de Maringá, porque trabalhou bastante para isso. Infelizmente, houve um erro de um dos partidos. Se erro houve, a lei diz de que não poderia ter acontecido. Vamos aguardar o frigir dos ovos e vamos torcer para que o correto seja colocado nos pontos finais do Legislativo maringaense. Muito obrigado, Edson Valério, muito obrigado aos ouvintes, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. E sintonizem aí na 93.3 FM. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.